sim. Então tá, gente. E aí, como é que foi as atividades? Ficaram muito impressionados com o documentário que eu mandei pra vocês? Impressionados, indignados ou o quê? É muito ruim, né? Ver que tem pessoas que vivem numa condição financeira razoável, mas não têm direito a uma saúde de qualidade e nem de pouca qualidade, né? A gente aqui tem um recurso, pode não ter a melhor qualidade de todas, mas pelo menos a gente tem. Alguém assistiu o Fantástico ontem de noite? Ninguém assistiu o Fantástico ontem? Eu assisti, tava dando sobre transplante, essas coisas. Tava bem Isso, interessante. bem legal, né? Eu ia até chamar vocês, mas aí não quis, às vezes as pessoas estão ocupadas e a gente chama. Tá muito baixo? Melhorou? Só um pouquinho. E agora melhorou? Ué, que estranho. Deixa eu mexer no volume aqui. Oi, gente, melhorou meu microfone? Ou continua baixo ainda? Melhorou? Ah, que bom. Tá. Se ficar baixo novamente, vocês me falem, tá? E eu tava falando que ontem deu no Fantástico sobre aquele paciente que foi vítima daquela cerveja contaminada, né? E ele teve falência renal, ele perdeu a função dos rins em decorrência da. Mais alguém não tá me ouvindo? Mais alguém não me ouve? Ou só a Marinês que não tá me ouvindo? Mas eu tô usando o mesmo microfone. Que estranho.
Quem me ouve, quem não me ouve, gente? Deu? Marinês, estás me ouvindo? Vocês não estão me ouvindo, é isso? Cada um tá falando uma coisa assim, não. Só me digam, ouço ou não ouço. E quem não ouve? Bom, vamos adiante, porque eu acredito que não é problema aqui no meu microfone, porque a maioria está me ouvindo. Pode ser alguma instabilidade da sala, alguma coisa assim, mas tenta falar comigo, Marinês. E estava dando sobre o rapaz que teve falência renal em decorrência da cerveja, né? E ele passou por uma série de questões adaptativas na vida dele, teve que fazer tratamentos, né? Teve que ter uma recuperação a respeito da função motora dele, da fala, de tudo, né? Porque ele ficou bem grave na UTI. Em questão de 2 ou 3 dias, ele perdeu a função renal e ele ficou internado, né? Depois ele teve todo o processo de alta e reabilitação. Eu me lembro que eu vi uma reportagem dele no início do ano. E ele era bastante abatido, emagrecido, só conseguia falar e pouco, né? E agora ele já está numa condição de saúde bem melhor, né? E está aguardando o transplante renal que ele vai fazer terça-feira, né? Que quem é compatível é a esposa dele. Então, todo esse processo é uma coincidência a esposa dele ser compatível, né? Então, todo esse processo de tratamento, de exames de compatibilidade, tudo que está sendo feito com ele é pelo SUS, tá, gente? Já falei para vocês e torno a repetir que o transplante de órgãos no Brasil, ele só é feito pelo SUS, tá? E mostrou toda uma estrutura que tem de transporte aeroviário, né? Para esses órgãos terem a vida deles, a vida útil preservada. E também falou, né, que depois que o paciente receber o transplante, ele vai receber pelo SUS todas as drogas imunossupressoras para que não haja rejeição desse órgão, né? Ele tem que dar uma reduzida na imunidade dele para que as células de defesa não expulsem esse novo órgão do organismo dele. Então, todo esse acompanhamento está sendo feito pelo SUS, né? E aí vocês viram lá no Saico que teve, se não me engano, era um transplante de fígado que um paciente aguardava. E ele acabou perdendo a vida porque ele não tinha em torno de 100 mil dólares para fazer o transplante, porque não existe isso de tu não pagar, né? Não existe o transplante de órgãos se tu não arcar com o pagamento da, do procedimento, né? Então, a gente viu o exemplo ontem que tudo isso funciona. Por quê? Porque porque ele passou por todo esse processo e
tá tendo a cobertura, né? Tá tendo todo o amparo do SUS pré e pós, né? O procedimento que ele está fazendo. E a aula de hoje a gente vai tratar sobre os níveis de atenção à saúde, que são os níveis que a gente tem de atenção do SUS, né? Desde a porta de entrada até o nível mais avançado, né? Que é o terciário, que é essa parte que a gente está falando de doação de órgãos, que são as partes mais complexas desse. Ah, ficou muito clara essa apresentação. Puxa. Gente, só um pouquinho que eu vou mudar essa configuração aqui, porque senão eu não vou conseguir ler para vocês. Um minuto, por favor. Deu, pessoal, já mudei a cor da letra, eu só vou fechar a apresentação aqui e vou. Pois é, essa matéria que a Marinês está falando, eu não consegui ver. Bem na hora eu só consegui mais ou menos ouvir. Mas foi também pelo SUS, né? Pronto, está abrindo aqui a apresentação. Isso, os procedimentos foram feitos pelo SUS. Eu vi mais ou menos só depois no final que visivelmente, assim, o visual dela é diferente, né? Mas a parte do processo de patologia eles conseguiram resolver, conseguiram fazer o fechamento com uma placa, né? Alguma coisa assim. Eu não ouvi porque eu estava dando banho no meu filho na hora e não consegui ouvir. Mas muito interessante a dedicação dos médicos, né? O cuidado deles com a paciente e a preocupação, a estrutura, tudo, né? Eu nem sei quanto custaria esse tratamento se fosse feito. Sim, ela tem um longo período ainda de procedimentos, mas eu nem sei quanto sairia isso
se fosse feito de forma particular, né? Seria algo bastante caro e por muito tempo, né? Eles iriam ter que arcar com esse investimento, né? E isso foi questão de interesse dos médicos de resolver também, porque eu não sei a que ponto foi essa exteriorização, né? Se era compatível ou incompatível com a vida, isso eu não vi. Mas muitas vezes, como é só por questão de estética, cai no esquecimento, né? Fala, Marinês. Pode falar, Marinês. Não? Então tá. Agora acho que vai ficar melhor de enxergar. Tá. Então vamos lá, né? Nós vamos falar então sobre os níveis de atenção à saúde, que são a parte que a gente entra, né, no Sistema Único de Saúde, até a parte que a gente vai lá para o hospital, que é a parte mais específica, né, que é a parte mais cara, digamos, né, desse procedimento todo. Então, o que são os níveis de atenção à saúde? São os 3 níveis de atenção da saúde pública no Brasil: o primário, o secundário e o terciário, né? E eles foram adotados como uma forma de organizar os tratamentos oferecidos pelo SUS, né? Porque a OMS fez uma determinação de alguns parâmetros com a finalidade de proteger, restaurar e manter a saúde dos cidadãos. E cada um dos níveis apresenta características e demandas específicas. Então, ele é um nível cronológico, né? O primário, o secundário e o terciário. Normalmente, a gente tem o primário nas unidades de pronto-socorro, né? O BS, ou os pronto-atendimentos, né? Que é a porta de entrada que a gente tem para esses serviços. O que eu estou querendo dizer com isso, com porta de entrada, né? Para a gente chegar a uma atenção terciária ou secundária, a gente precisa passar por um primeiro atendimento que vai nos destinar ou dizer que não é necessário que isso aconteça. Eu chego lá num posto de saúde, por exemplo, como diz aqui no slide, a atenção primária é constituída pelas unidades básicas, né? O BS, agentes comunitários, a equipe de saúde da estratégia da família, né? E o núcleo de apoio às famílias, que é o NASF. E tem o nível intermediário de atenção, que fica por encargo da SAMU, né? Que é o Serviço de Atendimento Móvel às Urgências, e das unidades de pronto atendimento, que tem o atendimento de média e alta complexidade feito nos hospitais. Então, se eu chego num posto de saúde com uma crise hipertensiva ou com suspeita de uma crise hipertensiva, ou com uma crise hiperglicêmica, ou com uma suspeita disso, ou então eu chego num posto de saúde dizendo que eu não estou me sentindo bem, ou alguém me leva alegando que eu não estou falando, não estou com a fala desconexa, eu estou falando fatos que não acontecem, né? Eu estou variando, como dizem, trouxe aqui porque acordou variando hoje. Aí o profissional da saúde vai me avaliar, vai olhar para mim, vai ver que eu posso estar com desvio de comissura labial, né? Que é aquela questão de um dos lados do lábio caído. Eu não estou conseguindo movimentar um lado do meu corpo, a fala está arrastada, eu não consigo responder perguntas simples como que dia é hoje, onde eu moro, né? Pode ser que eu esteja sofrendo um acidente vascular encefálico, né? O antigo AVC, que agora é AVE, né? Eu posso estar sofrendo um acidente vascular encefálico. Eu vou ser avaliada, né, pelo médico de plantão ou os próprios profissionais lá do posto, a enfermeira e técnico,
vão me avaliar e vão suspeitar, né, a partir de alguns testes que a gente faz, simples, vão suspeitar de que eu estou tendo esse acidente vascular encefálico. O que eles vão fazer comigo? O que o nível de atenção primária vai fazer? Vai me encaminhar de ambulância, ou se não tiver uma ambulância disponível e a família tiver um carro, eles vão orientar que seja encaminhado para o pronto-socorro. Lá no pronto-socorro, vai ser diagnosticado, né, através de exames e atendimento secundário lá do pronto-socorro, o médico vai me diagnosticar que eu estou sofrendo um acidente vascular encefálico. Se esse acidente vascular encefálico for hemorrágico, né, eu tenho poucas chances de sobrevida. E se ele for um... Puxa, me sumiu a palavra agora, gente, me lembrem. É o que falam o derrame e o... Isquêmico? Isquêmico, obrigada. Muito obrigada. Estava na ponta da língua. Né? Ou é o acidente vascular isquêmico, né? Qual é a diferença dos dois? Na isquemia, que se fala aí rua fora, né, corriqueiramente que se fala isquemia, é quando eu tenho uma obstrução num vaso e o sangue não consegue passar, né, ocasionando o quê? Um episódio de isquemia, de ausência de circulação de sangue oxigenado no meu cérebro. Então, se eu estou sofrendo esse acidente vascular isquêmico, ele inicialmente não é tão grave quanto o hemorrágico. Por quê? Porque ele primeiramente vai começar a perder algumas funções cerebrais em decorrência dessa hipóxia, né? Dessa falta de oxigenação, essa redução de oxigênio. E se não for tratada essa hipóxia, que é a redução, vai entrar em anóxia. E a anóxia é a ausência de circulação de sangue oxigenado, é a ausência de oxigênio no tecido cerebral. E aí, né, eu vou vir a ter uma morte encefálica ou uma morte súbita. Se eu estiver tendo um acidente vascular encefálico hemorrágico, é uma corrida contra o tempo. Por quê? A gente sabe que a calota craniana da gente é fechada, né? A gente vai ver na anatomia que ela tem suturas, que é quando a gente era bebê, que tinha a famosa moleira, né? Por que a gente tinha a moleira? Porque a gente tinha que ter uma articulação dos ossos do crânio para passagem no canal de parto e depois para permitir que o meu cérebro cresça e, por fim, estabilize. Lá por volta dos 3 anos, a gente já sabe que a gente não precisa mais ter tanto cuidado ao tocar na cabeça de uma criança, mas a gente precisa manter muito cuidado ainda. Porque aí ela já tem essa fontanela, né? Essa moleira fechada, porque o cérebro dela já cresceu e já se fizeram as suturas. E essas suturas, elas não se desfazem, a não ser no caso de uma fratura, de uma pancada muito forte, elas podem romper, né? Porque vocês sabem, uma vez que a gente rasga um tecido e costura, a gente nunca mais tem a mesma segurança de que quando ele era íntegro, né? Então, eu corro o risco, né, de sofrer uma ruptura dessas suturas cranianas. No caso de um AVC hemorrágico, no caso de um AVC mágico, o que acontece? Ele não vai romper essas suturas, porque ele é só uma pressão intracraniana. Eu estou tendo uma hemorragia dentro do meu crânio, né? E se vocês pararem para pensar, vamos supor, eu quero dar um exemplo aqui para vocês, mas eu não sei como eu vou dar. Ao mesmo tempo, sabe esses balões de aniversário que tem hoje em dia, que a gente coloca um dentro do outro, né? Que o de fora é transparente e tal, e o de dentro é colorido, é como se estivesse acontecendo aquilo ali. Eu tenho um tamanho do balão externo e o meu balão interno ele não pode passar daquele volume do balão maior. No momento que eu começar a bombear ar para esse balão de dentro, ele vai comprimir a parede e vai acabar rompendo o balão de fora. Na calota craniana é isso, eu começo a ter sangue saindo, né, de algum vaso que rompeu no meu cérebro e ele vai comprimir o meu cérebro. No momento que o meu cérebro fica comprimindo, começa a morrer, né? Porque o sangue não está passando e ele está sofrendo uma compressão por coágulos, porque a gente sabe que o sangue, quando extravasa, ele coagula e ele vira um tecido palpável, né? Diferente do líquido.
É como se a gente pegasse lá um fígado, por exemplo. Ele fica semelhante a essa consistência, fica com consistência de coágulo. E começa a comprimir o meu cérebro. Pode acabar sendo que eu tenha morte encefálica antes mesmo do atendimento, né? Ou eu vou chegar no hospital e acabar agravando e tendo a morte encefálica. Se eu tiver a morte encefálica, então eu passei lá pelo nível primário, lá no posto de saúde, né, na unidade básica do meu bairro, e me orientaram ou orientaram a minha família de que era uma condição de saúde grave, eu precisava de atendimento hospitalar. Cheguei lá no pronto-socorro, tive o meu atendimento secundário. O estado é grave, vou para o meu atendimento terciário, vou para a UTI, né? Lá na UTI vai ser comprovado que eu tive a morte encefálica e vai ser aberto o protocolo para doação de órgãos, se a minha família permitir. Se a minha família permitir, eu vou chegar no pico do atendimento que o SUS pode proporcionar para um usuário, que é a doação de órgãos, né? Então vai ser feita todo o processo de comprovação da minha morte encefálica através de vários exames, vai ter uma equipe para conversar com a minha família, eu serei submetido a uma estabilização, né, do meu organismo, dos meus sinais vitais. Se for o caso de eu ainda não ter uma morte encefálica, eu também vou para a UTI e acontece a questão que eles falam, né, de abrir uma janela no crânio, que eles retiram um fragmento desse crânio, um fragmento ósseo, para que o meu cérebro consiga suportar o edema que causou esse AVC, né? E aí eu vou ficar internado, mas provavelmente eu vou ter uma morte encefálica, e aí vai ser cumprido o protocolo. Eu vou para o centro cirúrgico, tá? Da mesma forma que se prepara uma cirurgia para um paciente vivo, a gente prepara a cirurgia para um paciente que vai ser doador de órgãos, né? Todas as técnicas assépticas, com certeza, porque a gente vai tirar órgãos que vão ser utilizados por outros pacientes. O paciente sofre um processo de anestesia, tá? Então não se assustem, porque é para manter os sinais vitais estabilizados. A gente não pode permitir que durante essa captação esse paciente tenha um afundamento dos sinais vitais e a gente perca os outros órgãos que já tem pacientes muitas vezes na sala aguardando, né? Já dentro do bloco aguardando esse transplante. Então tem que ser com muito cuidado todo esse processo. E é tudo feito pelo SUS, gente. A equipe que vem, o transporte aeroviário, o paciente ele já vai para a mesa, tá? Ele já vai para a mesa cirúrgica com um atestado de óbito pronto, porque no momento que eu não tenho atividade cerebral, já é considerado como morto o paciente, né? Então ele já tem a causa dele, a causa morte, né? No atestado de óbito, e ele simplesmente vai ficar mantido com sinais vitais até ser captado o coração, né? Captou o coração, aí acabou, né? Se desliga todos os aparelhos e o paciente procede para a funerária para fazer o processo fúnebre, né? Para fazer todo o processo de velório e tal, tá? Então, né, a porta de entrada para o SUS é o nível primário, que é constituído principalmente pelas unidades básicas de saúde, e são as ações que dão conta, são voltadas à redução do risco de doenças e à proteção da saúde. Isso quer dizer que apresenta também um caráter preventivo. Então, vamos voltar nessa história aí do paciente que teve o AVC, né? Eu sei que é AVE, mas eu não consigo me policiar de falar AVE, eu vou falar AVC. O paciente está fazendo um acompanhamento lá no posto de saúde, lá na unidade básica de saúde do seu bairro. Começa a chegar lá no posto, né? E referir que está tendo uma cefaleia. Já não vou mais falar dor de cabeça para vocês, porque vocês já sabem o que é cefaleia. Começa a referir cefaleia intensa, né? Começa a se queixar daquela incomodação na região da nuca, né? Que parece que está queimando. O paciente apresenta aquele rubor de face, que a gente às vezes vê até umas pequenas varicosas na face do paciente, umas veiazinhas.
Os olhos também, né, hiperemiados, um pouco avermelhados, todos aqueles sinais e sintomas que a gente percebe que o paciente está com pico hipertensivo. E ele começa a acompanhar lá no posto de saúde. Conforme ele começa a acompanhar lá no posto de saúde, vão orientar ele: olha, a sua pressão está alta, o senhor tem que marcar uma consulta com o seu médico para rever a quantidade da medicação, se tem que trocar, se tá sendo eficaz essa medicação, se não tem que acrescentar, porque às vezes os pacientes utilizam só um antihipertensivo e daqui a pouco eles têm que utilizar um diurético junto, né? Então o senhor vai procurar, não, vou tomar uma dipirona, vou tomar um relaxante muscular, vou tomar um paracetamol, e começam a se automedicar e não vão procurar o serviço de saúde por preguiça, porque quem procura acha, tem muito esse bordão, né? Eu não vou porque quem procura acha. Bom, só que essa dor de cabeça ela não é decorrente somente da pressão alta. Ela é decorrente de uma obstrução que está começando a ficar importante no sistema neurológico desse paciente, né? No cérebro desse paciente. E aí ele não dá bola, e aí acaba tendo o desfecho que a gente falou antes. Então, o que a gente tem que fazer enquanto atendentes lá na atenção primária? A gente tem que saber orientar. Por isso que a gente estuda, né? A gente tem que saber orientar que aquilo ali que está acontecendo ainda tem reversão, né? A gente tem que assustar, tem que orientar o paciente para que ele tenha autonomia, enquanto ele tem autonomia de procurar. Só que muitas vezes eles não acreditam que vai acontecer com eles, né? Aí depois que acontece, a gente não pode chorar. Então, na UBS deve ser possível que os pacientes realizem exames e consultas rotineiros, contando com profissionais de medicina geral e familiar. Estes têm que garantir uma atenção integral à saúde e considerar o paciente inserido em sua família e comunidade. Precisam valorizar, portanto, a pessoa atendida como um ser único e diferente de qualquer outro. Então é aquilo, né? A gente tem que valorizar aquela pessoa, aquele paciente, pelas suas qualidades, né? Pelas suas peculiaridades, como qualquer outro paciente. Cada um é único e nenhum substitui o outro, né? Pessoal, só um pouquinho que eu vou tomar uma água. Voltei. Então, a atenção secundária, né, ela tem os serviços especializados encontrados em hospitais e ambulatórios, e esse nível envolve atendimento direcionado para áreas como pediatria, cardiologia, neurologia, ortopedia, psiquiatria, ginecologia e outras especialidades médicas. As UPAs se encaixam aqui porque é lá onde é feito o acolhimento na atenção primária e encaminha os pacientes para o nível secundário quando necessário. Então, tudo que eu for fazer lá na unidade primária, por exemplo, eu cheguei lá com uma dor em baixo ventre, né? Uma mulher com uma dor em baixo ventre, e aí eu refiro um sangramento ou alguma coisa do tipo. O que vai acontecer, né?
eu vou consultar lá na unidade básica, que tem todo o material para me examinar, tem o espéculo, tem o médico clínico geral, né? Ou até mesmo a enfermeira pode fazer essa avaliação, e vai ser feita uma série de perguntas. Tem suspeita de gravidez? Não tem? Sabe que está grávida? Não está? Enfim, né? Essas questões. E aí, conforme for o exame, eu vou ser encaminhada para o hospital para que um ginecologista me avalie. E daí a gente está já no nível secundário. Então, o primário é a porta aberta, é por onde eu entro para depois seguir toda a parte do tratamento. Cardiologia, né? Mesma coisa que eu estava falando, em vez da gente falar num episódio de AVC, a gente pode falar num episódio de um paciente que anda sentindo uma ardência no peito, às vezes tem episódio de dormência no braço esquerdo, né? Já tem histórico de hipertensão na família, já tem histórico de infarto agudo do miocárdio na família. E aí a gente tem toda aquela parte da anamnese, que a gente tem que perguntar, né? Quais são os casos de primeiro grau, parentes de primeiro grau que tenha essa patologia ou algo semelhante. E aí a gente faz um apanhado de avaliações e, e consegue concluir, olha, o senhor vai precisar se dirigir ao serviço de cardiologia. Vai chegar ali na cardio e vai fazer o quê? Vai chegar ali na cardio, vai. Todo mundo que dá entrada ali na cardio, o procedimento é passar pela unidade de emergência, a não ser que já vá com cirurgia marcada, né? E vai direto para o andar. Mas passa pela, pela emergência, é feito um eletrocardiograma, né, para perceber como é que essa pessoa está, como é que estão as ondas cardíacas dela, se ela não está sofrendo um episódio ali naquele momento. Então tu entra e tu já vai direto, tu fica aguardando já dentro da emergência ali e tu faz um eletrocardiograma, né? Conforme deu o resultado desse eletro e os sinais vitais do paciente que são aferidos também nessa maca onde faz o eletro, o paciente nem levanta dali. O médico de plantão é chamado dentro da sala de emergência, avalia o paciente e já manda administrar a medicação ali mesmo, para começar a controlar, né, o episódio que ele está tendo, seja um infarto, seja um edema agudo de pulmão, seja um ataque cardíaco, o que for que ele estiver tendo naquele momento, o médico vai avaliar, a gente vai medicar e vai manter o paciente em repouso, né? Mas como é um leito de emergência, a gente tem que manter ele vago. Então a gente já transporta ele na maca mesmo do leito A para o leito B, ou então ali para a coronária, que é uma UTI de recuperação que tem dentro da emergência da cardio, e a gente faz estágio ali, tá? A gente passa o paciente ali para coro, para ele ficar monitorado, para ver qual vai ser o processo, né, decorrente daquilo ali. Se ele vai ter que fazer um cateterismo, se ele vai ter que colocar um marca-passo, se ele vai ter que fazer algum outro procedimento. Mas então, o Frank fez um atendimento de um acidente vascular encefálico para o geral. O paciente chega ali e ele é atendido e estabilizado, mas não é o foco da cardiologia tratar acidente vascular encefálico. Então, eles comunicam o hospital geral que eles vão encaminhar um paciente em tais e tais situações, em tais condições, né? Já medicado previamente com XY, né? E esse paciente vai lá para o geral para fazer a tomografia e para ver o que está acontecendo. Mas, gente, o pessoal ali da cardio já fez até parto, né? Porque o pessoal tá apurado para chegar no hospital, o primeiro hospital que vê pela frente entra. Então, as gurias já fizeram até parto ali na sala de emergência. Não é o foco, mas como é uma unidade de atendimento ao público, né? A gente não sabe o que vai acontecer quando abrir as portas. E aí, então, esse paciente ele vai ser estabilizado, né? Se for algum procedimento cardíaco, e pode acontecer dele precisar de um transplante, e aí vai ser tudo pelo SUS, ele vai chegar até o nível terciário, vai subir para uma UTI. Ah, foi um infarto suprado, né? Foi um infarto com supra, que é um infarto bastante grave. Ele vai direto para a UTI, né?
e aí ele vai estar usando até o serviço terciário que é oferecido para ele no SUS. Nos hospitais, essa atenção secundária é encontrada nos hospitais e nos centros de atendimento dessa categoria. Equipamentos para exames mais avançados, como ecocardio e endoscopia. E, além disso, os profissionais que atuam na saúde secundária são preparados para realizar tratamentos de complexidade média, como é o caso dos que envolvem doenças crônicas ou agudas, tá? Que foi o que eu falei para vocês, né? Já está na atenção secundária, para saber a gravidade, tem que ser submetido a exames. E se está dentro do hospital, normalmente o hospital oferece esses exames para serem feitos já durante a internação. E a atenção terciária, né, fornece um atendimento de alta complexidade, sendo formado por hospitais de grande porte, e também oferece procedimentos que demandam tecnologia de ponta e custos maiores, como os oncológicos, os transplantes e os partos de alto risco. Ah, por que partos de alto risco? Porque dependendo da condição que o bebê nascer ou que a mãe sair depois do parto, ambos vão precisar de uma unidade de terapia intensiva, tá? Lá a DEG, né, doença hipertensiva da gestação, quando a mulher tem aquela hipertensão, né, 20 por 16 de pressão, tem um pico na hora do parto, pode acontecer até lesão hepática, lesão no fígado em decorrência disso, e a mulher pode não sobreviver, ou se sobreviver, normalmente ela vai para UTI, e o bebê também vai para UTI nela. E depois, conforme for o desfecho dessa história, se for um desfecho de sucesso, ambos se encontram, né? Mas pode acontecer de um sobreviver e o outro não. Pode ser a mãe sobreviver ou o bebê, ou ao contrário, a mãe falecer ou o bebê falecer, ou até os dois, dependendo de quanto demorar o atendimento, tá? E os custos oncológicos, né, de quimio, radioterapia, que são terapias a longo prazo, dependendo do nível do câncer, né, da malignidade desse tumor, 1, 2, 3, 4, 5 sessões de quimioterapia, que cada uma dá mais ou menos uns 100 mil reais, né? Paciente, aqui a gente tem a onco ali na cardio, que os pacientes vão ali para realizar o tratamento. A gente também tem a Oncoclin, que é uma clínica particular, né? E conveniada também, que aí já tira um pouco o foco da cardiologia ali, já são pacientes com mais recursos que vão fazer a aplicação de quimioterapia ali. Mas se for ali na oncologia, o paciente pode ser submetido a sessões de quimioterapia e radioterapia, né? A radioterapia, ela é direcionada direto na localização do tumor e tal, e a gente vai ver isso mais adiante, que é um processo de radiação para quebrar as células cancerígenas, né? Desse tumor, e depois, como quebra essas células no processo de radioterapia, elas acabam ficando dispersas, né? E aí a quimioterapia vem varrendo tudo, tá? São procedimentos combinados e isso aí é a critério médico. E os especialistas da categoria estão aptos para tratar em casos que não puderam ser atendidos na atenção secundária, por serem mais singulares ou complexos, né? Às vezes é algo que foge à rotina, que é bem mais complexo do que a gente imagina. Envolve ainda assistência em cirurgia reparadora, né? De mutilações, traumas ou queimaduras graves. Então, até eu estava falando na aula prática à noite, né? Que a gente recebe muito no bloco pacientes que sofreram mutilação em acidente de trabalho, né? Silo de arroz, eles tentam desentupir o silo de arroz com o pé, e aí aquilo é um cilindro, né? Com uma espiral no meio, então acaba sofrendo a mutilação do membro ali. Se der para salvar, é feita uma cirurgia de fratura exposta, né? Com fixação externa e todo o acompanhamento dentro do hospital e fora depois
para que não haja rejeição das placas fixadoras, né? Traumas, né? Acidentes de carro, politrauma, fraturas, fratura de fêmur e etc. também são tratados na atenção terciária porque precisam de cirurgia, né? Queimaduras graves, a gente tem aqui no Hospital de Queimados, né? Aqui o Centro de Queimados ele é bastante importante para nós e é uma referência na região. Então ali é um ambiente fechado e de circulação restrita, porque a contaminação tem que ser mínima ali dentro, assim como é no bloco cirúrgico, porque os pacientes que têm grandes queimaduras, a gente não tem como fazer a cobertura de todas essas queimaduras, né? E eles precisam ficar expostos, né? Porque não tem o que colocar, vai acabar ficando aderido na ferida. Tem os procedimentos que se faz de escaratomia, que é fazer cortes nessa pele. Vocês sabem como é que fica uma pele de queimadura? Ela fica enrijecida, fica enrugada, né? E aí tem pacientes que passam pela escaratomia, que é cortar essa pele para ter mais expansividade, para expandir. Daqui a pouco é no tórax e o paciente não consegue respirar porque essa pele está comprimindo a região torácica dele e ele está tendo dificuldade respiratória por causa disso. Então os médicos cortam como se fosse fazer quadradinhos na pele, né? Para que tenha uma expansão maior dessa pele. E aí eles ficam expostos. Então, é como se eles estivessem numa UTI, né? Tem casos que vão para UTI mesmo, mas eles estão no centro de queimados ali recebendo dieta e tratamento e todos os procedimentos de cirurgia que eles precisem, inclusive enxerto de pele. Para quê? Porque a gente não tem como suturar uma queimadura, não tem borda para sutura, aquele tecido ele some. Então tem que se colocar um tecido em cima para que fique coberto e tenha uma cicatrização, tá? A cirurgia bariátrica, pelo SUS, sim, cirurgia bariátrica não é moda e não é uma questão de estética. Apesar da gente saber que tem muitas pessoas, eu que já trabalhei em local de convênio médico, né? Eu já trabalhei na Unimed e eu sei que tem muitas pessoas que fazem a cirurgia bariátrica porque não querem tentar de outra forma emagrecer, querem um emagrecimento rápido. Tem alguns critérios, tu tem que ter o IMC acima de 41, né, que é o índice de massa corporal, te indicando que tu tem obesidade mórbida, tem que comprovar que tu teve tratamento nutricional e psicológico sem sucesso por, se não me engano, 2 anos. Mas isso aí qualquer nutricionista e qualquer psicólogo assina, né? Sem que tu tenha feito. E as pessoas têm IMC lá de 38, 39 e elas fazem uma dieta de ganho de peso para chegar no IMC de obesidade mórbida para poder fazer a cirurgia bariátrica. Isso nos convênios, né? E pelo SUS não. Pelo SUS é um procedimento que o paciente interna, né? E é feita uma avaliação lá no pode ser por encaminhamento da unidade básica, que foi lá na residência, os agentes comunitários de saúde foram lá na residência daquele paciente, que é bem aqueles casos que a gente vê nos documentários lá dos Estados Unidos, você é o que você come, por exemplo. E aí o agente comunitário vai lá naquela casa e percebe que aquela pessoa não sai de casa. Ela não sai de casa porque ela é obesa, ela não se locomove, ela está com problema circulatório de membros inferiores, está fazendo úlceras, né? E dependendo do grau de obesidade da pessoa, ela precisa também emagrecer para poder fazer essa cirurgia, porque quanto mais gordura tem, pior é a cicatrização, né? E aí se começa um processo para tentar fazer essa pessoa perder peso ou internar para fazer essa cirurgia, né? E se for pelo SUS, o paciente vai ter as mesmas condições de uma cirurgia particular ou por convênio, ele vai ser operado, vai ter acompanhamento nutricional, paciente que tem que fazer suplementação de substâncias essenciais para o organismo, porque o estômago fica do tamanho de um copinho de cafezinho, né? E então tem toda uma parte de dieta líquida para depois pastosa, para depois sólida, né?
E tem que fazer suplementação de muitas substâncias, porque perde cabelo, a pele sofre, porque não dá tempo de absorver tudo, o estômago fica encurtado, né? E a gente não consegue ter todo esse processo como num estômago normal. Então tem todo um acompanhamento que esse paciente tem que ter e o SUS vai dar. Inclusive, sumiu minha apresentação aqui. Inclusive depois a cirurgia reparadora, né? Porque fica lá 5, 6, 7, 8 quilos de pele sobrando. E aí tem que fazer a. Só um pouquinho, gente. Se for uma cirurgia reparadora, né, que é uma cirurgia estética, mas com questões de saúde também, porque fica aquele abdômen em avental, aquela barriga caída, né, que a gente fala, causa assaduras ali, causa fungos, incômodo, dificuldade de mobilidade no paciente. Então, tudo isso é avaliado, o paciente entra numa fila, né, tanto para cirurgia bariátrica quanto até para redução do seio, né, entra numa fila após uma avaliação, o médico cirurgião plástico diz que realmente não é um caso estético, é um caso de necessidade de saúde. E aí é feito todo o procedimento. Cirurgia reprodutiva. O que é cirurgia reprodutiva, né? E reprodução assistida são as partes de inseminações. E tem hospitais que têm campanhas, né? Que tem ONGs, que tem equipes que trabalham com reprodução assistida pelo SUS. Claro que tem um protocolo a ser cumprido, né? Para fazer inseminação em pessoas que não têm condições de ter filhos. Isso não é comum, isso não é corriqueiro, mas existe, tá? A parte de genética clínica, investigação genética, aqui na FURG a gente tem um mapeamento genético, eu ouvi falar que tem mapeamento genético na FURG em casos de suspeita de câncer, ou que tu tenha parentes de primeiro grau com tipos de câncer agressivos, têm direito a mapeamento genético. Não sei como funciona, não vou dizer para vocês, mas ouvi falar de pessoas que trabalham lá que eles fazem o mapeamento genético, né? Mas que não é comum, é em casos extremos. Terapia nutricional, né? Eu já falei para vocês agora, nessa. Oi, estão me ouvindo? Tá, tinha trancado aqui. Terapia nutricional em casos de que precise de acompanhamento nutricional, né? Como, por exemplo, se eu tenho alguém ou conheço alguém que sofra de bulimia ou de anorexia, né? Que são doenças psicológicas, mas que causam déficit nutricional no paciente, e esse paciente precisa de uma internação porque está desnutrido, está desidratado, né? Tem como internar no Sistema Único de Saúde e ser oferecida essa terapia nutricional, assim como em outras condições de saúde. Distrofia muscular progressiva, que são doenças que paralisam o organismo aos poucos, né? Osteogênese imperfeita, que é aquela doença, né, dos ossos de vidro, que fala que as crianças algumas crianças nascem com essa doença, e a fibrose cística, que é uma doença genética que acomete vários órgãos do corpo, causando deficiências progressivas. Então, isso aí são níveis de atenção terciária porque são complexos e caros, mas
às vezes por medida judicial, tem que entrar com medida judicial, mas tem direito. E dos procedimentos ambulatoriais, né, tá a quimio, a radioterapia, a hemoterapia, que é questões de tratamento com sangue, ressonância magnética, medicina nuclear, que é aquela câmera hiperbárica que a gente tem aqui também, que é uma câmera de alta concentração de oxigênio para favorecer a cicatrização de algumas feridas crônicas, né? Além do fornecimento de medicamentos excepcionais, tais como próteses ósseas, marca-passos, estente cardíaco e etc. Então, se em decorrência de alguma doença degenerativa óssea eu preciso utilizar uma prótese de fêmur, por exemplo, o paciente vai internar no hospital, numa unidade pré-operatória, vai fazer todo o preparo lá no hospital, que até a gente descobriu ano passado que tinha uma máfia aí das próteses, né? Que eles estavam comprando próteses com valor alto, mas as próteses eram de péssima qualidade. E essa prótese ela é dada pelo SUS, né? E colocada pelo SUS também. Então entra lá com necessidade de substituição ou colocação de prótese, né? Aí vem todo aquele arsenal de oficina, de marcenaria lá das cirurgias de traumato, que no turno de vocês, né, que vocês vão fazer estágio de manhã, vocês vão ter a oportunidade de assistir muitas, até enjoar mesmo, porque o Corbellini, né, ele não tem problema nenhum em receber estagiários, pelo contrário, ele nos recebe muito bem e explica tudo. Vocês vão conseguir ver muita cirurgia de traumato lá no bloco. E a prótese, ela é dada pelo SUS, tá? Também o cimento ósseo, que é um material para fixação dessa prótese. O Frank dizendo que o Corbellini é gente boa, gente finíssima, muito gente boa mesmo. E aí tem a colocação dessas próteses, substituição, né? Porque ela tem um prazo de substituição, mais ou menos 10 anos, né? Se for o caso de um paciente lá na cardio que está com um marca-passo natural do coração, que a gente tem um marca-passo natural descompassado, às vezes a gente recebe pacientes lá na cardio com frequência cardíaca de 45, 50, sendo que o normal é a partir de 60, né? Em repouso é de 60 a 100. E aí o médico avalia e conclui que precisa fazer a colocação de um marca-passo. O marca-passo ele é caro, né? Eu não tenho ideia mais ou menos de quanto ele está agora, mas eu acredito que só o marca-passo seja em torno de uns 20 mil reais, tá? Dependendo do tipo de marca-passo também, porque tem alguns que são bem melhores, né? E outros que não são tanto. Mas ele é caro, a cirurgia é cara, tem todo o processo de internação do paciente, né? O stent cardíaco também é uma prótese, né? Segunda-feira é brabo, é um dispositivo cardíaco que se usa também no caso de eu precisar melhorar minha condição cardíaca, que são situações que a gente vai ver mais adiante, não é agora, tá? E tem muitos outros, né? Que o básico é o cateterismo, que as pessoas fazem, vai lá no hospital fazer cateterismo. O cateterismo, apesar de ser um procedimento feito no bloco, ele é um exame, tá? Onde uma câmera entra no nosso organismo através de uma artéria, que é a artéria do pulso, essa que a gente sente a nossa pulsação, né? Logo na curvatura do pulso, que é a radial, ou então pode ser pela femoral, que é na região inguinal, ali na região da virilha. E essa câmera, ela entra no sistema circulatório e ela chega até onde tem uma obstrução. É feita com um contraste, né? Acompanhado de visualização radiológica, é acompanhado de visão raio-x, né? Então, conforme é como se fossem as raízes de uma árvore ou os galhos de uma árvore seca, conforme o sangue pulsa, conforme o coração pulsa e o sangue se ramifica nos vasos, aparece como se fossem os galhos de uma árvore, né? E como é visão de raio-x, a gente vai ver o entorno em preto e o contraste em branco.
Então, ele vai se dissipar até que vai chegar um ponto que a gente vai visualizar e dali ele não vai passar. Então, ali é constatado que tem uma obstrução. É um exame simples, né? É um exame simples e diário, feito ali na cardiologia, mas é o pontapé inicial para passar para o atendimento terciário, né? Ou então para orientar o paciente que ele mude o estilo de vida. E aí eu coloquei para vocês aqui, né, as diferenças que tem entre unidade básica de saúde, UPA e hospital, né, que são portas de entrada para o SUS, os três, né, porque eu não sei se vocês entendem que tem pessoas que não procuram a UBS, tem pessoas que vão direto no hospital, né, e agora a nossa realidade aqui, a gente tem a UPA também. Mas antigamente as pessoas não percebiam que uma simples febre, tu não precisa ficar na fila do posto, na fila do pronto-socorro, tirando a vaga de alguém que precise realmente. Uma simples febre, tu pode ir no posto para começar a investigar o que está acontecendo contigo, né? Mas, de qualquer forma, a unidade de pronto-socorro também te fornece um atendimento primário, se for esse caso, né? Ou já te atende ou te fornece um atendimento secundário e muitas vezes terciário. Chega um politrauma, paciente vítima de acidente, que precisa ser entubado, precisa de procedimentos invasivos de emergência, já tem um atendimento terciário diretamente no pronto-socorro, porque lá eles estão aptos para receber todo e qualquer tipo de emergência, né? Então, a unidade básica é responsável pelos atendimentos de rotinas, como consultas com o clínico geral, tratamentos, vacinação pré-natal, atendimento odontológico e acompanhamento de hipertensos e diabéticos. Então, eu tenho tudo o que eu preciso no posto, né? O clínico geral, pode demorar, tem que ir cedo para tirar ficha, tem 10 fichas, tem 15 fichas, tem 5 fichas, tem 8 fichas, não sei, vou cedo para garantir a minha e vou consultar, né? Consegue a consulta, o médico prescreve um tratamento, por exemplo, se for alguma penicilina, né, a benzetacil, se for não, tu vai constar aqui, tu tá com febre, eu já vou te fazer uma dipirona. Não, tu tá com crise de enxaqueca. Já vai fazer uma dipirona e um Plasil aqui no posto mesmo, endovenoso, para ver se baixa essa tua náusea, essa tua cefaleia intensa. Aí é feita a medicação endovenosa ali, né? Alguns tipos de tratamentos, como eu já falei para vocês, tratamento para tuberculose, né? Sífilis, tudo é feito diretamente no posto. Ninguém precisa procurar a unidade hospitalar, a não ser que precise internar, né? Vacinação, né? Todos os tipos de vacina, todo o calendário vacinal, toda a caderneta de vacinação, ela fica completa com as vacinas do SUS, a não ser que a família da criança queira que essas vacinas sejam feitas em um laboratório particular. Mas todo o calendário vacinal é oferecido pelo SUS. Pré-natal. Quem faz o pré-natal na unidade básica de saúde? Enfermeiro. Tá? O enfermeiro tem autonomia para fazer acompanhamento de pré-natal de paciente de gestação sem complicações, tá? Gestação normal, que não tenha risco de se tornar uma gestação de alto risco, por exemplo, uma gestação gemelar, ela pode ser normal, mas ela pode se tornar um alto risco tanto para a mãe quanto para os bebês. E na suspeita de ter um alto risco, a mãe está se tornando diabética, a mãe está se tornando hipertensa, a gente faz um encaminhamento para o hospital universitário, aqui para o HU, que tem o grupo de gestantes de alto risco, e eles fazem todo o pré-natal e agendam o parto, caso seja necessário fazer cesárea, eles agendam o parto, é tudo feito ali no próprio hospital mesmo, também pelo SUS, apesar de ser um hospital federal, né, que agora está sendo administrado pela EBSER, também não deixa de ser uma entidade que é vinculada ao SUS, tá? E é 100% SUS o HU ali. Faz todo o acompanhamento de pré-natal, prescrevendo o ácido fólico, né, que é aquele que a gente utiliza para maturar o tubo neural do bebê, para que não tenha anencefalia, microcefalia, né? E também prescreve os exames, solicita ultrassom, o enfermeiro, mediante protocolo, tem autorização,
né, e tem autonomia e amparo legal para fazer tudo isso no posto de saúde durante o pré-natal de gestação normal, tá? Atendimento odontológico, né? Tem dentista também no posto, a gente consegue agendar também para fazer acompanhamento odontológico, todos os procedimentos odontológicos, né? Odontológicos, né, gente? Não ortodônticos, não vão chegar lá no posto de saúde ou orientar alguém a chegar no posto de saúde dizendo que quer utilizar um aparelho ortodôntico para correção de desnível da arcada dentária. Isso aí na nossa realidade não existe, somente com acompanhamento particular ou por convênio, né? Acompanhamento de hipertensos e diabéticos. Então, tem os grupos de hipertensos e diabéticos, dependendo do posto, né? Tem nutricionista, tem psicóloga, tem educador físico, para que as pessoas que são desse grupo de hipertensos e diabéticos mantenham um estilo de vida saudável. Não adianta eu somente cobrar que essa pessoa tenha um estilo de vida saudável e dizer para essa pessoa, te matricula numa academia e vai treinar. Não. Muitas pessoas não têm condições de se matricular numa academia e treinar. Então é feito um grupo de acompanhamento desses pacientes, onde eles têm acompanhamento nutricional, né? No caso dos hipertensos, dieta hipossódica, dieta hipocalórica, né? E dos diabéticos, dieta hipoglicêmica, tá? Para que eles não tenham as taxas deles aumentadas. E é feito grupo de caminhada, para que eles se exercitem em grupo, se motivem em grupo, com a orientação de um profissional de educação física, que também pode levar eles para fazer atividade nessas academias ao ar livre, né? Que são obras da prefeitura, são responsabilidade da prefeitura e são abertas ao público, mas a gente sabe que a gente não pode utilizar nenhum serviço de atividade física por conta, né? Por mais que a gente saiba o que a gente tem que fazer, a gente precisa da orientação de um profissional qualificado para que a gente não faça nenhum outro tipo de lesão, fazer o uso incorreto dos aparelhos e acabar lesionando coluna, músculos e tal. Né? Tanto para os hipertensos quanto para o diabético, é essencial uma qualidade de vida, um hábito de vida saudável para que eles não tenham os agravos das doenças deles, para que eles mantenham, né, estabilizado. Então, tem as classificações das UBSs, né, que é o UBS1 abriga no mínimo uma equipe de saúde da família, o UBS2 abriga no mínimo 2 equipes de saúde da família, a UBS3 no mínimo 3 equipes de atenção básica e a UBS4 abriga no mínimo 4 equipes de atenção básica. Claro que são questões que podem abranger grandes metrópoles, né, gente? A gente não tem uma UBS 4, né? A não ser como é que vai ser o posto 4 ali que reformaram, né? Mas a gente não tem estrutura física para isso. Mas, de qualquer forma, independente da UBS, de ser UBS1 ou UBS4, eles vão te dar o mesmo atendimento quando tu chegar. Acontece que a gente tem unidade básica de saúde, que são os postos de saúde, e a gente tem as estratégias de saúde da família, que aí tem as equipes dos agentes comunitários de saúde que vão nas residências para visitar as famílias, né? E verificar as condições de vida daquelas famílias. Aí a gente tem a atenção desses agentes e eles levam até o posto os casos clínicos, né, acompanhados de uma enfermeira, de um profissional da área da saúde, porque o agente comunitário é só título de concurso mesmo. E aí é discutido o quadro, né, daquela condição, se vai ter que retirar o paciente da casa, se precisar ir até a casa uma equipe de saúde para fazer o acompanhamento dessa pessoa, essa equipe vai, né, para concluir um tratamento ou para dar início a um tratamento e ver se vai ter necessidade de ir para o nível terciário. Isso são questões discutíveis e avaliáveis, né? A unidade de pronto atendimento, a UPA, que finalmente agora a gente tem 2 aqui na nossa cidade, que ela é responsável pelos atendimentos de urgência e emergência, 24 horas por dia, 7 dias na semana.
e nesse local não são atendidos casos como, por exemplo, cortes, fraturas, traumas, infartos e derrames, né? A UPA é dividida da seguinte maneira. Só um pouquinho. Voltei, me desculpem eu ter lido errado. Neste local são atendidos casos como cortes, fraturas, traumas, infartos e derrames, né? O que acontece? Eles dão um atendimento de primeiro suporte, né? Estabilizam essas pessoas. Um corte. Se tiver um médico de plantão e não for um corte profundo, com suspeita de lesão de tendões, o médico vai fazer o procedimento de sutura ali mesmo, vai fazer uma prescrição de analgésico e anti-inflamatório para o paciente e ele vai embora para casa com a sua prescrição, vai comprar os remédios se não tiver na unidade básica ou se não precisar fazer endovenoso ali na hora ou intramuscular. E dali 7, 10 dias vai retornar na unidade básica de saúde. Aí não vai ser na UPA, vai ser lá na unidade básica de saúde para fazer a remoção daqueles pontos, né? E aí vocês vão estar lá naquela unidade básica de saúde como estagiários e vocês vão fazer a remoção desses pontos, né? Que é uma delícia fazer remoção de pontos. E vocês vão fazer no estágio de vocês de unidade básica, vocês vão fazer até enjoar também, né? No caso de uma suspeita de fratura, né? Pode ser que eu tenha um raio-x na minha UPA, mas pode ser que eu não tenha também. E a gente só pode comprovar a fratura mediante exame de raio-x. Mas eu vou estabilizar essa fratura na UPA e ela vai ser encaminhada para o hospital para realmente comprovar em raio-x e ser feita a imobilização com tala gessada ou procedimento cirúrgico, dependendo da gravidade da fratura. Traumas, caiu, bateu a face, bateu a cabeça, bateu a perna, né? Traumas leves, né? Não vai um paciente ter sofrido um acidente, ter sido projetado de dentro de um carro, colocarem ele dentro de outro carro e levar para uma UPA. Não, isso já é a nível terciário, já é lá no pronto-socorro, né? Mas traumas leves, pancada na cabeça mesmo, criança, né? Que a gente sabe que não para quieto, pode se encaminhar até a UPA para fazer uma avaliação de nível de consciência, né? Para ver se não está tendo rebaixamento. Se houver algum rebaixamento de nível de consciência, vai aguardar em observação, né? E se for uma situação grave, vai ser encaminhado para o pronto-socorro também. Infartos, né? Alguns tipos de infartos mais leves, né? Nenhum tipo de infarto é não grave, tá, gente? Mas tem alguns mais leves. Pode ser estabilizado ali, encaminhado para cardiologia, assim como os AVCs, que também vão ser encaminhados para o hospital depois de ser estabilizados. E a gente tem a UPA de porte 1, que tem de 5 a 8 leitos de observação, capacidade de atender até 150 pacientes por dia, uma população na área de abrangência de 50 a 100 mil habitantes. A UPA 2, que é de 9 a 12 leitos de observação, com capacidade de atender até 300 pacientes por dia, que aí já é a nossa região aqui, mais ou menos, né? População de 100 a 200 mil habitantes. E a UPA Porte 3, que é de 13 a 20 leitos de observação e capacidade de atender até 450 pacientes por dia, numa população na área de abrangência de 200 a 300 mil habitantes. Tá? Isso é um cálculo que se faz, né? Tem uma fórmula de calcular para que se perceba a necessidade de demanda desse hospital, dessa UPA. Claro que hoje, na pandemia, tem pessoas que vão, tem muito mais pessoas procurando a unidade de pronto atendimento com a questão do Covid do que seria o normal. A gente abriu a UPA no meio da pandemia, né? Mas ela, até onde eu sei, ela está dando conta da demanda. E os hospitais, né, são onde os usuários do SUS encontram um atendimento em clínicas médicas especializadas, além de qualquer tratamento ou assistência de média ou alta complexidade.
Com isso, os hospitais podem ser classificados sob vários aspectos. Pelo porte do hospital, né? O hospital de pequeno porte é o hospital que possui capacidade normal de operação de até 50 leitos. De médio porte, possui capacidade normal de operação de 51 a 150 leitos. E o grande porte é o que possui capacidade normal de operação de 151 a 500 leitos, que é o caso da nossa Santinha amada, né? A nossa Santinha é um hospital de grande porte, e a gente sabe que é um complexo hospitalar, porque a gente tem o Hospital Geral lá na Osório, a gente tem o Hospital de Cardiologia ali na Presidente Vargas, e a gente tem o Hospital Psiquiátrico ali na Avenida Portugal. Esses 3 hospitais fazem parte do complexo hospitalar da Santa Casa, tá? A gente tem as formas de divisão, né, de serviços, como, por exemplo, na cardio e no geral, tem serviço de lavanderia. Já no psique, não tem. Então, tem um transporte que passa lá no psique, que leva as roupas para o geral para elas serem lavadas, né? Secas, passadas e retornem lá para o hospital para ficarem guardadas na rouparia, né? O serviço de nutrição e dietética, né? A cozinha, a gente tem cozinha lá no Hospital Geral. A gente tem a cozinha lá no Hospital Geral, que faz a comida para o hospital psiquiátrico, né? E a gente também tem ali na cardio uma cozinha, né? Mas na ausência do funcionamento dessa cozinha da cardio, pode ser que pode se utilizar a cozinha lá do geral, e a dieta dos pacientes é levada por condução, né, de veículo até o hospital. Já houve situações de estragar a máquina de secar, né, ou de lavar do geral, da cardio, e as roupas de cama serem encaminhadas para o geral para serem higienizadas e depois levar para lá. Dá um déficit muito grande no hospital, porque fica com as roupas reduzidas, né? A gente não consegue trabalhar da mesma forma, porque vocês sabem que roupa de cama é algo que suja muito. Que isso não aconteça, mas acontece, meu caro. Acontece, e fica bem deficiente o serviço de atendimento hospitalar, porque, já como dizia nossa matriarca, né? Precisamos trocar as roupas de cama todos os dias. Isso não é algo que a gente faz em casa. A gente não troca a roupa de cama todos os dias na nossa casa. Mas no hospital, como a gente não tem dentro do nosso quarto uma copa, né? Tem a poltrona, mas muitas vezes o acompanhante fica naquela poltrona, e aí a gente passa o dia inteiro em cima da cama. Então pode acontecer da roupa de cama ficar muito suja. Tem pacientes que conseguem ficar 2 dias, né? Paciente que não é usuário de fralda. Um paciente usuário de fralda é bem complicado, porque não tem como ficar mais tempo com a roupa de cama, porque a roupa de cama suja, a fralda vaza, né? E aí tem todo esse problema aqui. Alguém falou. Foi o Rafael, eu acho. Não consegui ler o que ele falou. Não, aconteceu comigo, trabalhei na Santa Casa no geral. É verdade, ó, o Rafael tá dizendo que aconteceu com ele, trabalhou lá na Santa Casa no geral, e o Frank, como motorista, que tem que carregar daqui para lá, também sofre, né? Porque aí fica se ocupando um motorista que dirige as ambulâncias, né? Porque a gente sabe que a ambulância da Santa Casa, ela não é somente para atender urgências e emergências, a gente também tem o transporte de levar para casa, né? Agenda lá e leva para casa paciente que não tem condições de ir, ou que não tem condições de embarcar em um automóvel comum. Tem tudo isso, né? E alguém sempre sofre o pênalti. Infelizmente, é o que o sistema oferece. E um hospital acima de 500 leitos se considera um hospital de capacidade extra, né? O perfil assistencial dos estabelecimentos: hospital de clínicas básicas, hospital geral, hospital especializado, hospital de urgência, hospital universitário e de ensino à pesquisa.
nível de complexidade das atividades prestadas pela unidade hospitalar, hospital de nível básico ou primário, secundário, terciário ou quaternário, em cada estabelecimento, atenção básica de média complexidade ou de alta complexidade. Então, aí, finalizando, vai de encontro a tudo que eu falei para vocês, né? A gente tem hospitais que... a gente tem unidades que te dão um atendimento básico, assim como hospitais, né? E a gente tem os hospitais de atendimento especializado. Não é a nossa realidade aqui, mas tu vai para uma metrópole, né? Vai lá para Porto Alegre, por exemplo, a gente tem hospital do câncer, a gente tem hospital materno-infantil, né? Hospital que é só a parte de materno-infantil ou só de materno, hospital que é só para as mulheres irem dar à luz. A gente tem hospitais especializados em pele, a gente tem hospitais somente de queimaduras, né? Que são, a gente tem aqui o hospital de cardiologia. Claro que o hospital de cardiologia, por ter um bloco cirúrgico, ele não recebe somente pacientes cardiopatas, né? Ele também recebe pacientes para fazer algum outro tipo de cirurgia que eles possam arcar com o pagamento particular da utilização do bloco e da unidade hospitalar, ou que o convênio médico cubra uma instalação de mais qualidade, que é o caso que a gente tem aqui no Hospital de Cardiologia. A gente tem lá a parte do 400, que é um local bem apropriado para internação, com condições boas de estadia, né? E a gente também tem lá o São Miguel, lá no geral, caso sejam cirurgias que só possam ser feitas lá, né? A gente não tem como escolher e é o que o sistema nos oferece aqui. Ou então a gente vai para Pelotas, lá tem Miguel Pilcher e etc, né? São hospitais particulares. Mas o que a gente tem aqui, eu acredito, né, pelas minhas necessidades e necessidades de pessoas que eu conheço, pode demorar, mas tem um bom atendimento, salvo algumas questões que não dão certo, que a gente não vai entrar nesses méritos, porque senão eu digo que é capaz de dar desavença, né? Porque tem pessoas que são muito defensoras do SUS e tem pessoas que são muito críticas ao SUS. Eu não discordo que as críticas são bem-vindas, né? Mas é que tem a diferença da crítica construtiva para a crítica destrutiva. E tem pessoas que só têm a oferecer críticas destrutivas porque não conseguem entender o contexto. Acho que agora vocês estão entendendo melhor o contexto do que a gente tem de benefício, né? Depois da última aula, dessa aula de hoje e do documentário que vocês assistiram, eu acho que as coisas mudaram de sentido, né? A Léo tá falando que depois do filme ela não critica mais nada. Inclusive, Léo, quando eu te vi entrar hoje aqui, me deu até um frio na barriga que eu me esqueci de postar os links das aulas que tu me pediu. Eu te prometo que hoje eu vou fazer isso. Me esqueci completamente. Mas eu vou te prometer que eu vou te passar hoje esses links. Pode falar. Eu consegui, assim, do domingo, eu fui para criança, né? Eu cursei na plataforma inteira e eu consegui as aulas lá pelo web, alguma coisa que eu me esqueci agora. Mas ali, isso ali tá todos os links das aulas anteriores, né? Então eu consegui assistir, consegui entrar na plataforma do aluno, na biblioteca ali digital. Eu acessei em tudo. Conseguiu acessar a biblioteca? Tudinho. Ali as pautas, o material, tudo ali, o boletim, né? É bem legal. Tem o nosso colega da biblioteca, lá o Jefferson, que ele fez links, login para todos para acessarem a biblioteca virtual, e eu estou fazendo uma atividade para a gente utilizar essa biblioteca virtual. Por isso que eu ainda não tinha falado, para não ser mais uma informação para vocês acabarem se perdendo, mas que bom que tu já conseguiu acessar. E eu nem tinha visto que tu tinhas colocado ali no fórum, né, pra gente comentar ali o que esperava do curso. Hoje eu respondi atrasada. Que legal. E que tu também coloca ali nas notas da gente, né, alguns recados, tipo, né, é isso. Eu fiz em tudo, bem legal, obrigada. Que bom, de nada. Gente, eu não postei esse conteúdo ainda lá na plataforma, porque eu ia postar hoje de manhã, mas a minha internet...
meu computador. Opa, tem alguém com o microfone aberto aí. Sou eu, desculpa. E eu vou postar essa aula lá na plataforma, tá? E vou postar umas atividades também. Agora, em seguida que terminar a aula, eu vou postar umas atividades. Tenho uns trabalhos para vocês fazerem essa semana, né? Que eu já montei, mas a gente pode combinar na quarta-feira. Eu vou postar esses trabalhos amanhã, tá? Não, na quarta-feira, desculpa, hoje é segunda. Eu vou postar esses trabalhos na quarta-feira. Mas, nesses intervalos de aula, esses dias que a gente não tem aula, eu vou postar algumas coisas esclarecedoras para vocês, a título de curiosidade, só para acrescentar no conhecimento de vocês. Ah, não foi nada, Rafael. Só a título de acrescentar mesmo, né? Porque eu vejo que às vezes vocês vêm me perguntar, eu posso usar fonte da internet, eu posso. Então eu vou disponibilizar manuais, cartilhas para vocês, só que eu vou disponibilizar ao longo do trabalho. Por exemplo, hoje eu vou dar uma atividade para vocês, né? Esses exercícios. E a gente só vai corrigir na segunda-feira que vem. Tudo que eu for dando durante a semana, a gente só vai corrigir na segunda-feira que vem para a gente não perder a linha de raciocínio. E da mesma forma a gente fazer uma sessão remember, né, na segunda-feira para revisar tudo. Então, hoje vocês vão fazer essas atividades. Vou deixar hoje e amanhã. Amanhã eu vou postar um material de leitura para vocês. E eu aviso quando eu postar para vocês começarem a introduzir o assunto do próximo trabalho. Na quarta-feira eu vou entrar com vocês aqui para a gente conversar sobre o trabalho e eu explicar para vocês, tá? E aí na quarta-feira a gente vê como é que vai ficar, porque eu tinha dito que eu ia fazer um cronograma da semana para vocês, para a gente se organizar. Mas essa semana me surgiram alguns compromissos, né? Eu tenho que fazer meus exames periódicos do Senac e tal, e vou precisar sair mais de uma vez de casa no mesmo dia. Então eu não vou deixar esse cronograma certo, porque pode ser que eu precise de mais tempo ou não, ou que vocês precisem de mais tempo para as atividades também, tá? Mas eu já vou postar essa de hoje e eu só vou fazer a chamada aqui para não perder a conexão de vocês. Só um pouquinho que eu vou abrir meu diário aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui quem está. Alana, Amanda, Daiane.
Tá, gente, pronto. Já fiz a chamada aqui. Vou parar a gravação da aula. E assim, da mesma forma que todos os dias... Oi. Diga, Rodrigo. Ah, sim, não, mas eu vi que tu tinha caído aqui, ficou nas tentativas de conexão. Eu coloquei presença para ti, tá? Não te preocupa. Eu vou postar agora a aula e a atividade, então, e mais tarde eu posto o link da aula, tá? Se puderem, façam como a Léo, né? Explorem a plataforma, porque sempre quando eu corrijo as atividades de vocês, eu coloco um recadinho, né? Do coração para vocês, do que tem que melhorar, ou o que estava bom, o que eu gosto que vocês façam. Me perdoem, porque eu não vou corrigir hoje as atividades de vocês, né? Talvez eu corrija entre amanhã e quarta, porque justamente eu tô com essa mudança na minha rotina, né? Eu vou ter que me reorganizar, mas o que precisarem de mim, me chamem. Não vou fazer uma chuva de exercícios em vocês, são poucos exercícios dessa vez, claro que tem que dar uma caprichada na escrita, né? Mas e outra coisa que eu vou pedir para vocês encarecidamente, né? E não vi como foram os últimos trabalhos, até porque eu pedi para vocês fazerem da opinião de vocês. Pessoal, se vocês forem usar fonte de pesquisa para os trabalhos de vocês no Google, é uma fonte de pesquisa. Vocês têm que pegar um contexto daquela ideia e descrever o que vocês entenderam daquilo ali. Copiar e colar e colocar o nome de vocês, isso é plágio, tá? Não pode fazer esse tipo de coisa. Eu percebo que alguns copiam alguns trechos, outros trechos, né? Dão uma emendada ali, tá, tudo bem, tu copiou um trecho, enfim. Mas... Oi, Rodrigo? Ficou atividade no final de semana. Mas o... Não, eu digo para amanhã. Eu não sei, que eu fiquei fora uns 5 minutinhos e me perdi, não sei se perdi alguma coisa. Tá, não, eu vou postar uns exercícios e na quarta-feira eu vou dar um trabalho. Ah, tá. Tá? Tá. E aí, então, cuidem isso, né? Porque a intenção de vocês estarem no curso é que vocês entendam o que está sendo trabalhado. No momento que eu não leio e só jogo informações numa folha, eu não estou entendendo. Eu estou simplesmente cumprindo uma atividade, né? E a intenção de dar o trabalho para vocês é que tem certas coisas que é melhor que vocês leiam e interpretem da forma de vocês do que eu induzir vocês a uma ideia. Por exemplo, essa questão do documentário. Eu não induzi a ideia de ninguém. Pode ter gente que diga, não, mas eu acho justo cada um pagar os seus impostos pelo que gasta de saúde, né? Porque tem pessoas que não se cuidam e acabam caindo no SUS e gastando o que eu que me cuido não uso. São linhas de pensamento, então eu passei a ideia para vocês. Né? Assim como outros trabalhos também, essa questão da mediação de conflitos, né? Cada um tem um entendimento a respeito disso, porque a mediação de conflitos ela está presente em qualquer situação. A gente tem que ter um intermédio para resolver algumas questões, mas a questão causadora é de interpretação de cada um. Cada um tem a sua opinião a respeito do fato que causou uma discussão, uma briga ou uma indiferença. Né? E são questões muito maçantes que se eu fosse ficar falando para você seria cansativo. Então tem coisas que a gente tem que dar trabalho mesmo. E o início dessa unidade curricular tem muito essas cartilhas do SUS, né? A interpretação dessas cartilhas, o conhecimento das ideias delas, e elas são cartilhas muito extensas, né? São cartilhas muito extensas falando sobre princípios, norteadores e tal. Então a gente tem que fazer uma atividade para destrinchar isso de uma forma que não fique cansativo para vocês, tá? Então eu vou postar o conteúdo agora, vou postar os exercícios. Amanhã eu vou postar um material para vocês começarem a introduzir o assunto do próximo trabalho, começarem a ter conhecimento. E na quarta-feira, então, eu vou disponibilizar essa atividade para vocês lá na plataforma e vou entrar às 9 horas para explicar como é que eu quero que vocês façam,
tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida da aula de hoje? Tem alguma consideração a fazer? Alguma sugestão? Sim, muito legal a parte do documentário, eu acho muito interessante. Alguém tem alguma consideração? Amanhã não tem aula, então, é isso? Não, amanhã não. Amanhã eu só vou postar um material lá na plataforma para vocês, mas eu Tá. não vou marcar aula. Vou deixar para vocês interagirem com essa atividade amanhã, tá? Tá. E quarta, tu vai entrar só para explicar? Para explicar a atividade que eu vou dar para vocês, o trabalho Tá. avaliado. Então a gente vai ter aula na quinta mesmo, agora. Não, a gente vai ter um encontro na quarta às 9, Tá. tá? Para eu explicar a atividade para vocês. Vou postar o link amanhã à noite, eu posto o link da aula de quarta para Tá. explicar a atividade, tá? Tá bom, obrigada. Tá bom. É apaixonadérrimo, né? Isso que nem começou a parte da assistência ainda. Quando começar a parte da assistência ainda, aí vocês vão ver que vai tocar no fundo do coração de vocês. Tá, gente? Tudo compreendido, tudo entendido, tudo certo. Me desculpem eu não ter aparecido hoje na câmera, mas eu não usei meu note, eu usei meu computador mesmo e eu não tenho câmera nele, tá? Porque meu note estava com a bateria muito baixa, eu esqueci de deixar carregando e, enfim, usei o outro computador.